Depois da partida do meu esposo, minha filha ficou com a nossa residência e com milhões de reais na conta. Eu só herdei uma choupana decadente. Logo em seguida, ela me botou para fora de casa gritando: "Vai morar no meio da mata, sua inútil de idade avançada." No entanto, poucos dias mais tarde, o que descobri oculto naquela cabana esquecida a deixou pasma e cheia de remorsos. Mas antes de continuarmos, veja se você já se inscreveu no canal e comente de qual lugar está vendo este vídeo. Nós gostamos de descobrir até onde as nossas narrativas estão se espalhando. Eu sou Helena, com 58 anos, e durante 3 décadas imaginei que eu conhecia bem a minha família. Acreditava que afeto e fidelidade importavam para a gente. Até que Paulo, o meu companheiro, nos deixou e eu percebi o quanto me enganava. Ao longo de todo o nosso matrimônio, nos esforçamos sem descanso para formar um legado, uma moradia acolhedora e uma existência segura. Nossa herdeira, Cristina, foi criada com todos os itens essenciais e muitos luxos além disso. A abertura do testamento rolou no consultório do Dr. Mendes, um jurista na faixa dos 50 com marcas escuras sob os olhos, que não parava de ajeitar as lentes ao examinar os papéis. Eu me acomodei em um assento de couro desgastado, com as palmas suadas no regaço, lutando para esconder a ansiedade. Cristina sentava-se próxima, vestida em um traje escuro imaculado e dispendioso, que eu nem conhecia. O jeito dela era tenso, praticamente inquieto. "Vamos iniciar a leitura das disposições finais do Sr. Paulo Oliveira", anunciou o Dr. Mendes com uma tosse áspera. Meu pulso acelerou. Paulo e eu vivemos casados por 28 anos. Erguemos tudo em conjunto, sempre planejando o porvir, a nossa terceira idade. "A minha consorte, Helena", declamou o advogado enquanto eu me ajeitava no banco. "Deixo a cabana na Estrada da Serra, incluindo todo o seu mobiliário." Eu franzi o senho, perplexa. A cabana, aquela estrutura velha e largada que Paulo recebera do avô dele. Jamais mexemos nela, pois desmoronava aos poucos. "A minha herdeira, Cristina", prosseguiu ele. "Deixo a residência familiar na Avenida dos Ipês. Todas as aplicações financeiras, os saldos nas contas e o montante integral de 5 milhões de reais." O tempo parou por um segundo. 5 milhões. O lar onde morei por quase 3 décadas. Tudo o que forjamos lado a lado. Cristina abocanhara o pacote todo e eu ficara com uma ruína. "Tem que ser um erro", sussurrei, quase sem voz. Cristina virou-se para mim com uma careta gélida. "Não existe erro nenhum, mamãe. Seu pai planejou tudo com precisão." O Dr. Mendes me fitou com uma pitada de pena. "As cláusulas são bem explícitas, Sra. Oliveira. Seu esposo detalhou exatamente o que pretendia." Deixamos o local calados. O sol de abril batia forte, quase impiedoso na sua força. No trajeto de regresso à moradia, que já não me pertencia, Cristina não proferiu som algum, mas eu sentia a alegria dela irradiando, como o ardor de um fogão. Naquela noite, ao arrumar a refeição noturna, como fizera por anos a fio, ela por fim abriu a boca. "Mamãe, a gente precisa bater um papo sobre onde você vai ficar." Larguei a lâmina na tábua. "Que papo é esse? Essa é a minha casa agora, e sinceramente acho que você devia ter o seu cantinho." Eu a encarei, na esperança de uma brincadeira. "Cristina, este foi o meu lar por 28 anos. Aqui erigi minha existência com seu pai." "Seu pai se foi", retrucou ela com frieza. "E este lar me cabe. Agora você tem a cabana. A cabana não possui luz, nem encanamento. O forro desaba." Ela encolheu os ombros, como se as minhas aflições valessem pouco. "Então, vai ter de reformar. Olha, não desejo que vire briga. Te dou 7 dias para juntar tuas coisas." Parei como se levasse um soco. 7 dias? 7 dias, reforçou com um esgar congelado. "Veja como uma chance de autonomia, mamãe.
Você sempre falou que precisava de mais espaço para você. As semanas seguintes viraram um redemoinho de desordem e sofrimento. Empacotei os objetos íntimos, as imagens de parentes, as vestes que entravam em 2 bagagens. Cristina vigiava cada passo, como uma sentinela, zelando para que eu não pegasse o que ela julgasse precioso. Nem pense nisso ao tentar levar o serviço de louça que a vovó me legou. Isso faz parte da casa. Era da sua avó, Cristina. Integra a minha parte. No derradeiro dia, ao arrastar as malas para o meu automóvel antigo, Cristina surgiu com um traje inédito e adereços que eu não identificava. Espero que compreenda que não é algo pessoal, mamãe, afirmou, mas o jeito dela indicava o oposto. Seu pai claramente tinha motivos. E o que você crê que foram esses motivos? Indaguei com a garganta apertada. Cristina se aproximou e, por um instante, julguei que ela revelaria alguma misericórdia. Ao invés disso, o rosto dela se petrificou. Talvez porque ele enfim notou que você sempre foi um peso, sempre se apoiando nele, sem nunca de fato acrescentar algo. Talvez ele queria assegurar que eu, que de fato realizei coisas na minha existência, obtivesse o que era justo. As expressões dela me feriram como projéteis afiados. Cristina, abandonei minha profissão para te educar. Abri mão do meu trabalho para virar dona de lar, já que você e seu pai desejavam dessa forma. Ninguém te forçou a qualquer decisão, mãe. Foram opções suas. Entrei no automóvel com as mãos agitadas e acelerei, abandonando o único lar que eu havia conhecido na maturidade. Pelo espelho retrovisor, via minha filha imóvel na portaria, sem o menor traço de arrependimento nos olhos. Ao chegar à cabana, o entardecer já cobria tudo. O prédio aparentava estar em estado ainda mais precário do que eu recordava. A tinta soltando, vidraças rachadas, os degraus da varanda instáveis de modo arriscado. Porém, era o único refúgio disponível. Naquela noite inicial, estendida no piso sobre uma manta gasta, contemplando as estrelas por uma fenda no teto, solucei como não fazia desde os tempos de criança, não só pelo sumiço da minha residência, mas pela ausência da filha que eu acreditava conhecer. Como chegamos até aqui? Como a garota que eu criei e amei sem limites virou alguém tão impiedosa? Contudo, à medida que as gotas secavam no meu rosto e o bosque quieto me cercava, uma centelha sutil de resolução começou a se acender dentro de mim. Se Cristina supunha que eu me renderia, que eu desmoronaria por completo, ela se iludia profundamente. Ela nem sonhava com o que me esperava naquela construção antiga e aparentemente sem valor. Não suspeitava que minha trajetória mudaria de forma irreversível. Os dias iniciais na cabana representaram os mais árduos da minha jornada. Sem luz elétrica, contava com tochas e uma lanterna envelhecida achada num compartimento sujo de poeira. Sem suprimento de água corrente, era forçados a percorrer quase 1 quilômetro até uma fonte que ainda operava, transportando recipientes que pareciam ganhar peso a cada trajeto. Minhas mãos, habituadas ao bem-estar citadino, em breve se cobriram de ampulas e endurecimentos. Mas o sofrimento corporal era insignificante diante do tormento da alma. No terceiro dia, minha irmã Sandra me contatou. O tom dela ecoava esquisito, afastado. Helena, é fato o que Cristina anda contando? O que exatamente ela relata? Indaguei, mesmo que uma fração de mim já pressentisse. Ela afirma que você agrediu o jurista durante a abertura do testamento, que berrou e causou tumulto por não receber toda a herança. O aparelho pareceu chumbo na minha palma. Sandra, isso é pura invenção. Eu jamais. Ela ainda alega que você a tem intimidado, cobrando valores, ameaçando acionar um causídico para impugnar o testamento. É falsidade total. Minha voz tremeu. Sandra, eu sou sua irmã. Você me conhece mais do que ninguém. Seguiu-se um silêncio prolongado e sofrido. Não sei no que acreditar. Helena.
Cristina soou extremamente abalada ao me telefonar. Ela mencionou ter receio de você. Após encerrar a chamada, desabei no assoalho apodrecido da cabana e desabei em prantos até esgotar as forças. Cristina não apenas me roubara o lar, como tramava para arruinar cada laço que eu ainda mantinha. No dia seguinte, minha cunhada Regina desistiu da nossa rotina de refeições às sextas. Creio que seria bom você se isolar um pouco, Helena, para ponderar os acontecimentos. Em seguida, veio minha prima, Márcia, que sempre foi como uma irmã. Cristina conta que você tem exagerado na bebida desde a partida de Paulo. Quem sabe, não seria a hora de buscar suporte. Cada conversa era um golpe cortante. Cristina havia arquitetado uma história, onde eu surgia como a antagonista, a viúva ávida e aflita, que recusava admitir que o próprio esposo não depositava confiança nela para gerir sua riqueza. Uma semana após a mudança para a cabana, Cristina surgiu à minha entrada. Veio num automóvel novinho, brilhante, vestida com um sobretudo que valia mais que o meu carro todo. "Olá, mãe!" falou com uma expressão simulada. "Vim conferir como anda a sua adaptação." Encarei-a pela porta de rede danificada, esforçando-me para assimilar sua chegada. "O que busca aqui, Cristina? Não posso fazer uma visita à minha mãe?" Ela soltou uma gargalhada, mas o eco era oco. "Nossa, este local é mesmo um caos, né? Veja essas vidraças estilhaçadas e esse forro. Meu Deus, você de fato habita este espaço? Não resta alternativa." "Pois bem, vai ter de se virar com isso." Ela avançou e murmurou. "Sabe, mãe, tenho batido papo com a parentela a seu respeito." Meu ventre se contorceu. "O que andou revelando sobre mim?" "Apenas os fatos, que você tem se mostrado rancorosa desde a sessão do testamento, que não digere as vontades do papai, que soltou observações bem ofensivas a meu respeito. Cristina, isso é invenção, e você sabe." Ela encolheu os ombros. "O que se vê é o que se crê, mãe. E o que se vê é que você não lida direito com o pesar." Então, girou nos calcanhares e rumou ao veículo, mas hesitou e virou o rosto. "Ah, e mãe? Sandra comentou que você talvez busque anular o testamento." Apenas para esclarecer, papai contou com o mais hábil jurista da região. Tudo selado por lei. Se ousar mexer nisso, acabará sem o mísero recurso. Após a partida dela, permaneci imóvel à frente daquela porta danificada por um bom tempo, vendo o veículo dela sumir pela estrada de cascalho. A dura verdade da minha condição me acometeu como um desmoronamento repentino. Eu não só havia sido expulsa de casa e separada da família, mas Cristina tinha meticulosamente arruinado minha imagem pública. Naquela noite, ao tentar tapar uma das vidraças rachadas com fita colante e papelão, pensei nos últimos 28 anos da minha vida. Será que eu fui, de fato, uma mãe tão incompetente? Uma companheira tão falha? Recordo-me de quando Cristina contraiu pneumonia aos 7 anos. Fiquei 3 noites inteiras no hospital, cochilando em uma poltrona incômoda, apertando sua mão. Lembrei das inúmeras peças teatrais escolares que compareci, dos trabalhos de ciência que orientei, das madrugadas em claro, aguardando seu retorno quando ela era jovem. Revivi o momento em que Paulo ficou desempregado em 2001, e eu retomei o posto de secretária para sustentar o lar. Abandonei esse trabalho assim que ele arrumou algo superior, pois ele insistiu que era essencial ter alguém presente para cuidar de Cristina. Essas ações importaram para ele? Contaram para Cristina? Pelo visto, nada. 2 semanas após a mudança, meu vizinho mais antigo, o Sr. Antônio, apareceu para uma visita. Ele era um senhor idoso, que tratava Paulo como amigo de longa data. "Helena", falou, removendo o chapéu. "Lamento por Paulo e, mais ainda, pelo que você está passando." "Obrigada, Sr. Antônio. Moro aqui há 40 anos", prosseguiu, "e sei o quanto essa propriedade vale." Seu esposo era um sujeito astuto, extremamente astuto.
Na hora, não captei o sentido das palavras dele, mas elas se fixaram na minha mente como um quebra-cabeça a desvendar. Ao término do meu segundo mês na cabana, eu emagreci visivelmente. As palmas das minhas mãos endureceram e ressecaram. Meu cabelo perdeu o viço e rugas frescas surgiram nos cantos dos olhos. Contudo, havia mais. Uma rigidez inédita em mim, uma resolução que se fortalecia a cada amanhecer. Numa manhã, ao remover os restos da varanda com uma vassoura, deparei com um item que alteraria tudo. Uma chave velha e peculiar, semi-enterrada debaixo de pranchas soltas no assoalho. Diferente de todas que eu conhecia, robusta e adornada com detalhes intricados, erguia ao sol, rodopiando-a nos dedos. Para que portal serviria essa chave? Numa cabana, que eu julgava dominar por completo, surgira algo inédito e enigmático. Naquela noite, com as chamas das velas dançando em volta e o bosque crepitando ao longe, investiguei a chave com mais atenção. Apresentava minúsculos emblemas entalhados que eu não decifrava, e uma intuição me alertava que não se tratava de um objeto banal. Pela primeira vez em meses, experimentava uma emoção além da angústia e do pesar. Curiosidade. E, sob essa curiosidade, algo mais intenso: otimismo. Eu ignorava que aquela peça de metal corroído por anos inverteria por completo o curso da minha existência. Não imaginava que minha rotina isolada se converteria em algo radicalmente novo, algo que proporcionaria a Cristina um choque imprevisível. A fascinação pela chave me absorveu por dias. Levava-a no bolso durante as rotinas essenciais de subsistência: juntar gravetos, captar água, esforçar-me para vedar as goteiras do teto. A cada pôr do sol, à luz trêmula das velas, a analisava, buscando revelar sua função. Os emblemas entalhados evocavam memórias vagas, mas eu não recordava a origem. Finos e elegantes, como obra de um mestre antigo. No quarto dia desde a descoberta, resolvi examinar a cabana com método. Nos meses de residência ali, a urgência de sobreviver me impedira de sondar os recantos. Agora, impulsionada pela chave, busquei qualquer trinco, gaveta ou esconderijo compatível. Iniciei pelo sótão, um local úmido e infestado de aranhas que eu evitara até então. Equipada com a lanterna e uma vontade revigorada, desci os degraus de madeira que gemiam sob os meus passos. O sótão se revelava mais amplo do que supunha, abrangendo toda a base da cabana. As paredes de rocha irregular ladeavam o piso de solo compacto. Num ângulo, caixotes envelhecidos acumulavam poeira. Noutro, utensílios oxidados balançavam em suportes na alvenaria. Foi aí que anotei. Uma portinhola metálica encravada na parede oposta, quase oculta por uma prateleira velha. Meu pulso acelerou ao me aproximar. A portinhola exibia um ferrolho diminuto e decorado com idênticos emblemas da chave. Com dedos vacilantes, retirei o objeto do bolso e o introduzi no ferrolho. Encaixou-se com precisão. O trinco rodou com um estalo discreto e, mesmo após anos presumivelmente trancada, a portinhola se escancarou, desvendando. O meu pequeno cofre escondido na parede guardava um envelope volumoso de papel marrom e uma caixinha de metal compacta. Eu os retirei com delicadeza e subi os degraus, o peito apertado por uma combinação de ansiedade e esperança. No andar de cima, aproveitando a iluminação mais clara disponível, comecei pelo envelope. Nele, encontrei papéis jurídicos que, de início, me confundiram. Títulos de posse, cartas topográficas e documentos carimbados pelas autoridades estaduais. Porém, ao examinar com mais atenção, valendo-me de uma lupa achada numa das prateleiras, as peças começaram a se encaixar. Tratava-se de concessões minerárias, autorizações para exploração em toda a extensão da terra onde a cabana se erguia. E não só no pedaço visível, mas em 150 hectares que avançavam rumo às encostas das colinas.
Meu pulso acelerou, conforme devorava os papéis. De acordo com aqueles arquivos dos anos 1930, a linhagem de Paulo detinha esses direitos sobre o solo há gerações. No entanto, o que realmente chamava atenção era um estudo geológico fresco, de apenas 2 anos antes do falecimento dele. Esse laudo apontava reservas expressivas de quartzo premium, além de indícios de filões com gemas semi-preciosas. O que me tirou o ar foi a folha final, uma proposta de aquisição dos direitos por uma empresa exploradora. Essa proposta surgira meses antes da partida de Paulo, mas uma anotação rabiscada na borda revelava sua recusa. Aguardarei o instante oportuno, traçara ele com sua letra inconfundível. Com os dedos trêmulos de excitação, destampei a caixinha de metal. Ali dentro, uma missiva lacrada trazia meu nome na caligrafia de Paulo. Minha amada Helena, iniciava o texto. Se chegou até aqui, é porque descobriu o legado que preparei para ti. Torço para que Cristina não tenha sido excessivamente dura. Embora, pelo gênio dela, duvido que tenha poupado. Precisei interromper a leitura para enxugar as gotas que salpicavam a página. Imagino que estejas confusa sobre minhas escolhas, prosseguia a mensagem. Por que destinei a residência e os recursos a Cristina, reservando para ti esta cabana aparentemente sem valor? A explicação era direta. Eu te entendo como ninguém, Helena. Sei da tua robustez, da tua tenacidade, da tua habilidade para resistir e florescer nas piores condições. Cristina sempre teve a vida facilitada. Entregamos tudo, pronto, a ela, e receio que isso a tenha moldado em alguém irreconhecível, ávida, astuta, desprovida de empatia genuína. Caso eu lhe houvesse cedido tudo abertamente, ela acharia um jeito de te despojar, por vias legais ou não. Meu fôlego saía entrecortado ao prosseguir. Tu, porém, meu bem, possuis uma essência que ela jamais alcançará, uma força profunda. Eu confiava que, se alguém persistisse nesta cabana o bastante para desvendar esse achado, seria tu. Veja isso como um último desafio, um que Cristina jamais superaria. Esses direitos minerários superam em muito a herança deixada a ela. Acima de tudo, representam tua autonomia, tua soberania, tua oportunidade de trilhar o restante dos dias conforme teu desejo, sem amarras. No cofre do banco, numa caixa de valores em teu nome, há mais papéis. O código está no reverso desta epístola. Emprega-os com juízo. Amo-te desde todos os nossos dias compartilhados, Helena. Peço perdão por submeter-te a esta provação, mas eu sabia da tua capacidade para vencê-la. Agora, vive intensamente. Vive por nós. No rodapé da carta, um código, 186. Permaneci ali, prostrada no piso da cabana, revisitando as linhas repetidas vezes. Paulo arquitetara cada detalhe. O testamento que parecera tão impiedoso e desigual era, na essência, sua estratégia para me blindar contra Cristina, enquanto me legava um tesouro intocável por ela. Contudo, algo nas entrelinhas provocava em mim um turbilhão de afeto e sofrimento. Ele me decifrava perfeitamente, ciente da minha vitalidade para atravessar tal provação, mas também discernira em Cristina a traidora que ela se revelaria. Há quanto tempo ele pressentia a frieza dela? Quando notara a transformação em um ser tão impiedoso? Naquela noite, pela primeira vez em longos meses, o desespero me abandonou. Não mais me via como descartada ou ludibriada. Redescobria a sensação de empoderamento. Cristina crera ter me aniquilado. Imaginava-se vitoriosa, livre da genitora, que via como pez morto. Mas ignorava completamente o que eu de fato recebera. Não suspeitava que sua mesquinhez fora o exato fracasso que Paulo previra para ela. No amanhecer seguinte, rumava ao banco na urbe vizinha. O cofre 186 abrigava ainda mais arquivos,
com análises geológicas recentes e trocas epistolares com 3 firmas mineradoras, todas ávidas pelos direitos de prospecção. A oferta à proposta mais atual, feita apenas 7 dias antes do falecimento de Paulo, chegava a 8 milhões de reais. Ao voltar dirigindo para Sorocabana, minha mente não parava de remoer sobre Cristina, sem dúvida na residência que outrora pertencia a nós, dissipando o capital que considerava seu triunfo absoluto. Ela ignorava completamente que sua mãe, a qual tratara com total desdém, acabara de ingressar no clube dos milionários. Embora o instante da divulgação ainda estivesse distante. Antes de tudo, precisava refletir com precisão sobre a melhor forma de exercer essa recém-adquirida influência. Uma certeza pairava no ar. Cristina havia menosprezado de forma absurda a criadora que a moldara. Os dias subsequentes transcorreram em meio a uma busca discreta por respostas. Optei por evitar ações impulsivas. Paulo fora extremamente detalhista em suas estratégias, e eu pretendia ser igualmente meticulosa na implementação. Inicialmente, busquei um advogado distinto, radicado na localidade próxima e alheio a Cristina. O Dr. Rodrigues, um senhor de idade avançada e perito em concessões minerárias e negociações imobiliárias, reagiu com um brilho nos olhos ao revisar os papéis que lhe apresentei. Senhora Oliveira, afirmou ele, reposicionando os óculos para uma inspeção mais atenta. Isso representa algo notável. Seu esposo preparou uma documentação irretocável. Essas concessões minerárias são autênticas e desvinculadas de qualquer outra sucessão. O que isso implica, na prática? Quer dizer que, apesar de sua filha ter recebido a moradia e os recursos financeiros, essas concessões minerárias operam de modo isolado. Elas constam exclusivamente em seu registro e não admitem questionamentos ou pretensões alheias. Uma sensação de tranquilidade me invadiu por completo. E quanto às propostas das mineradoras, doutor? Rodrigues exibia um sorriso amplo. Elas são inteiramente válidas. Aliás, tenho contato com 2 delas. Ambas desfrutam de credibilidade impecável. Contudo, senhora Oliveira, sugiro veementemente uma análise geológica autônoma antes de prosseguir. Os valores das gemas semi-preciosas escalaram de maneira expressiva nos anos recentes. Atendendo à orientação, contratei um geólogo independente para uma avaliação própria do terreno. O Dr. Castro, um profissional na faixa dos 50, com barba prateada e um olhar faiscante ao discorrer sobre formações rochosas e elementos minerais, dedicou 3 dias a percorrer a área com aparelhos avançados, coletando espécimes e realizando cálculos precisos. Prossegui com minhas atividades cotidianas, sustentando a imagem da esposa descartada que batalhava para se manter em uma choça deteriorada. Nesse interim, intensifiquei a vigilância sobre as atitudes de Cristina. Em uma comunidade modesta, não era árduo colher dados a seu respeito. Os rumores circulavam livremente, sobretudo nos correios e no mercado. Essa Cristina Oliveira anda torrando fortuna como se não houvesse amanhã, cochichou a senhora Torres na espera do supermercado. Adquiriu 3 veículos nas últimas semanas. E o passeio pela Europa que ela arquiteta? Completou a companheira. 2 meses em hotéis de luxo deve drenar um patrimônio considerável. Minha sobrinha labora na joalheria da Praça Central, prosseguiu a senhora Torres. Afirma que Cristina frequentou o local 4 vezes para adquirir adornos que superam meu rendimento de um ano inteiro. Absorvi esses relatos com uma curiosidade cada vez maior. Cristina agia precisamente como Paulo antecipara, dilapidando os bens sem o menor vislumbre de planejamento futuro. Uma semana adiante, o Dr. Castro apresentou seu laudo. Seu sorriso se alongava ainda mais. Senhora Oliveira, seu terreno constitui um verdadeiro filão.
As reservas de quartzo se estendem amplamente e exibem pureza superior, mas o destaque vai além disso. O que mais detectou? Ametista. Abundância de ametista de grau gemológico e, melhor ainda, turmalina verde. As variedades identificadas indicam veios substanciais. Eu possuía pouquíssimo conhecimento sobre gemas, mas o entusiasmo no rosto do Dr. Castro sinalizava que se tratava de algo excepcional. Qual o montante estimado? Indaguei, esforçando-me para soar serena. De forma cautelosa, eu diria que as concessões de extração valem de 12 a 18 milhões de reais, quiçá superior caso os veios de turmalina se revelem tão vastos quanto imagino. 12 a 18 milhões de reais, quase o quádruplo do que Cristina recebera como herança. E isso representava uma projeção modesta. Naquela noite, ao saborear minha ceia modesta sob a claridade de velas, um sorriso inevitável brotou em meus lábios. Paulo compreendera perfeitamente suas intenções. Ele convertira minha suposta derrota na conquista mais grandiosa de minha existência, mas minha apuração não se deteve aí. Comecei a monitorar com maior afinco as movimentações de Cristina, movida não por amargura, mas por um interesse tático. Certa tarde, no banco, efetuando transações rotineiras, captei um diálogo intrigante. Cristina ocupava o balcão adjacente ao meu, e seu tom ecoava o bastante para que fosse inevitável escutar. Desejo remeter outros 60 mil para minha conta de aplicações, declarava ela ao atendente. Ademais, solicito detalhes sobre financiamentos respaldados por minha herança como aval. Estou com algumas contas pesadas batendo à porta. Empréstimos adiantados sobre a herança dela. Isso indicava que ela já consumia mais recursos do que possuía à mão no momento. Após a saída dela, aguardei uns instantes antes de me dirigir ao mesmo guichê. Tratava-se de um moço novo, talvez recém-contratado, que aparentava estar um tanto atarefado. Desculpe, afirmei com o tom mais amável possível, mas aquela senhora que saiu agora não seria Cristina Oliveira. Suspeito que ela seja da minha família. Ah, sim. A senhora Oliveira tem se dedicado intensamente às suas operações recentes. Operações? Bom, não caberia a mim discutir os detalhes de clientes alheios, ele respondeu. Porém, logo se debruçou sobre o balcão, como quem vai soltar um segredo apetitoso. Mas, confidencialmente, eu jamais presenciei ninguém dissipando fortuna com tamanha pressa, retiradas elevadas quase diárias. Tal dado era precioso. Cristina não se limitava a esbanjar o legado de Paulo. Ela o fazia em um compasso insustentável. Poucas noites mais adiante, ao examinar novamente os papéis de Paulo pela incontáveis vezes, deparei-me com um detalhe que antes passara despercebido. Uma anotação breve rabiscada na borda de um antigo laudo geológico. Cristina jamais tolerou o que de fato conta. Ela preferia sempre o prazer instantâneo. Já Helena, ao contrário, compreende o mérito da paciência pelo instante oportuno. Paulo captara nossa filha com mais profundidade do que eu supunha. Ele percebera sua essência precipitada, o desejo de obter tudo na hora e explorar essa vulnerabilidade em seu desfavor. No dia seguinte, resolvi dar uma escapada rápida à urbe. Há semanas eu não deixava as terras da fazenda, salvo para aquisições indispensáveis. Sentia-me intrigada em constatar como Cristina lidava com sua fortuna recém-adquirida. Localizei-a na boutique de vestuário mais exclusiva da localidade, provando um sobretudo que, sem dúvida, ultrapassava o total que eu investira em trajes nos últimos 5 anos. — Que tal este aqui? Indagava a atendente, rodopiando diante do espelho. — Serve para a minha ida a Paris no mês vindouro. — Fica magnífico em você, senhora Oliveira, replicou a vendedora bajulando. E dispomos de calçados que harmonizam à perfeição. De meu esconderijo atrás de um cabideiro de roupas, observei Cristina sem ser notada. Seu jeito era eloquente. Ela adquiria de forma obsessiva, optando pelos produtos de maior custo,
sem ao menos indagar valores. Parecia que buscava reparar alguma lacuna, como se a riqueza pudesse suprir um abismo que ela própria ignorava. Ao deixar o estabelecimento com 4 bolsas volumosas, mantive uma distância cautelosa. O destino seguinte foi uma agência de turismo, onde zarpou por mais de 1 hora, arquitetando o que soava como uma escapada luxuosa. Em seguida, rumou ao consultório de um agente imobiliário. Pela vidraça, avistei-a folheando folhetos de imóveis que, evidentemente, excediam sua capacidade, ainda que com a herança. Era, ao mesmo tempo, cativante e melancólico. Cristina procedia tal qual alguém que acertara na loteria, sem noção de como administrar o influxo de bens. Suas escolhas apressadas a encaminhariam ao colapso econômico em curto prazo. Naquela noite, de volta à minha moradia modesta, realizei contas rudimentares, com base no que vira e escutara. Cristina dispendia aproximadamente R$ 70.000 mensais. Nesse passo, seus 5 milhões se esgotariam em menos de 6 anos, ignorando os encargos de juros que ela acumularia nos financiamentos. Paulo acertara em cheio. Cristina carecia da temperança e do discernimento para gerir patrimônio autêntico, mas eu os detinha. Enquanto as chamas das velas dançavam em torno de mim e o bosque murmurava na penumbra externa, cheguei a uma resolução. Chegara o instante de converter meus direitos sobre os minerais em algo concreto. Porém, seguiria meu plano, sob minhas condições, e no timing ideal. Cristina receberia seu choque, mas antes enfrentaria sua derrocada. 6 meses após instalar-me na cabana, minha rotina transformara-se de formas inimagináveis. Havia negociado os direitos minerais com a mineradora mais idônea por R$ 14 milhões à vista, após uma barganha meticulosa que assegurou-me também percentuais sobre lucros futuros. Contudo, preservei um estilo de vida austero, ao menos superficialmente. Prosseguia na cabana, embora agora com luz elétrica e abastecimento hidráulico introduzidos de modo discreto. Externamente, o lar mantinha-se aparentando abandono, conforme Cristina presumiria, mas internamente eu realizara ajustes refinados para meu bem-estar. Meu jurista, Dr. Rodrigues, organizara tudo de modo a blindar e distribuir os fundos integralmente. Eu contava com meios para uma existência plácida até o fim dos dias e além. Mais vital que os recursos era a retomada do domínio sobre minha própria trajetória. Nesse ínterim, eu acompanhava de perto o curso inevitável da existência de Cristina. Minhas contatos na cidade ganhavam credibilidade conforme as gentes passavam a me. Com uma pitada de satisfação, eu acompanhava a história. Aquela senhora idosa, largada pela filha impiedosa. O que chegava aos meus ouvidos era precisamente o que eu previa, embora a rapidez com que Cristina despencava ainda me deixasse boquiaberta. Ela se desfez de 2 automóveis que adquirira recentemente. A dona Torres me contou isso num papo despretensioso no mercado e mencionou que ela desistira daquela excursão à Europa que tanto sonhava. De verdade, indaguei, simulando espanto. Minha concunhada labuta no banco. Segundo ela, Cristina aparece por lá quase diariamente, rolando para arranjar novos financiamentos. Pelo visto, já acumula mais de R$ 300.000 em débitos. 300 mil em débitos só em 6 meses. O compasso de ruína pessoal de Cristina superava até minhas estimativas mais sombrias. Mas o que selou a certeza de que o universo dela ruía foi avistá-la na drogaria numa tarde de terça. Ela exibia uma aparência alterada. Os fios capilares, outrora sempre perfeitos, agora desgrenhados. As vestes, ainda de grife, surgiam enrugadas. Porém, o traço mais eloquente eram os olhos. Transmitiam o desespero de quem enfim assimilava o peso das próprias escolhas. Ela adquiria calmantes e hipnóticos, cochichando com o balconista se o convênio médico arcaria com as despesas. Naquela noite, já instalada na minha acolhedora chalé, atendi ao telefonema que aguardava. « Mãe! »
A entonação de Cristina ecoava frágil, exposta, como nos tempos em que era uma criança. Oi, Cristina. Mãe, urge uma conversa. Posso te visitar? É crucial. Especiei pela vidraça a negritude da mata, percorrida por uma serenidade incomum. Sem dúvida, quanto mais cedo, melhor. Beleza, você sabe o endereço. Cerca de 1 hora mais tarde, captei o ronco de um motor na trilha de cascalho. Ao pisar na alpendre, notei que não se tratava do sedã de luxo habitual. Tratava-se de um exemplar envelhecido, quiçá usado de alguma revenda. Cristina desceu devagar, como se cada gesto demandasse uma energia exaustiva. Sob a claridade do alpendre, divisei os vestígios de pranto. Os olhos avermelhados e tumefeitos, o semblante despido de cosméticos revelando uma fadiga abissal. Mãe! Iniciou ela, a voz entrecortada. Errei feio, de forma gravíssima. Não repliquei de imediato. Apenas a contemplei, recordando as ocasiões em que ela me procurava. Aflita, nos anos de juventude, e como esses encontros evaporaram ao ingressar na universidade, optando por me dispensar. Quer passar para dentro? Ofereci por fim. Ela acenou e a conduzi ao interior da cabana. Havia fervido o chá, como se intuísse a iminência desse diálogo. Cristina ocupou a poltrona reservada a hóspedes, varrendo o ambiente com um olhar que parecia redescobri-lo. No fundo, não é tão precário quanto eu imaginava, resmungou. Você melhorou o espaço. Fiz o possível com o que tinha. Um silêncio prolongado se instalou, enquanto ela retorcera os dedos sobre as coxas. Ao cabo, ergueu o rosto para mim. Mãe, estou encrencada. Encrenca de verdade. Que espécie de encrenca? Grana. Eu fico devendo. Devo uma fortuna, além das minhas posses. Quanto, exatamente? Quase 500 mil reais. O tom mal passava de um murmúrio. Julgava ter prazo maior. Achava que a herança do pai me sustentaria por toda a vida, mas apostei em negócios idiotas. Adquiri itens luxuosos. Desperdicei sem critério. As taxas dos créditos me asfixiam. Fixei o olhar nela, essa figura que fora minha pequena, minha filhinha, e que se transmutara em uma estranha. Contudo, ali na minha modesta cabana, livre da presunção de outrora, eu discernia traços da moça que ela já fora. E o que espera de mim? Indaguei com mansidão. Contava com seu socorro, mãe. Reconheço que não o mereço. Admito que te tratei de modo atroz, mas você é meu único laço familiar. Lágrimas escorriam pelas faces dela, e por um instante, meu peito se enterneceu. No fim das contas, era minha prole. A criança que eu nutria, que eu idolatrava sem reservas, independentemente da agonia que me infligira. Cristina, pronunciei com tranquilidade. Há meio ano, você me mandou pro brejo, pro fim do mundo. Me rotulou de inválida encalhada. Me aviltou ante conhecidos e me baniu da residência que era meu refúgio. Eu sei, mãe. Eu sei e lamento profundamente. Você confiscou minhas relíquias familiares, minhas peças de vestuário, inclusive a louça herdada da vovó. Afirmou que eu nunca agregara valor, que sempre fora um peso morto. Cada frase que proferia a feria como um golpe. Percebia nos traços dela, na forma como se retraiu ante cada evocação de sua maldade. E presentemente, prossegui, você acode a esta cabana que julgava imprópria para si, suplicando auxílio. Explique, Cristina, o que se alterou. De um momento para o outro, torno-me uma progenitora decente, só porque carece de recursos. Não, mãe, não se resume a isso. Eu despertei para o que cometi. Tive oportunidade para refletir, para constatar como maltratei a única alma que me devotou afeto absoluto. As expressões dela pareciam autênticas e uma fração de mim que queria confiar nelas. No entanto, aquela porção de mim que padecera calada durante meses, que fora rebaixada e largada à própria sorte, recordava com nitidez a agonia.
Sabe o que descobri vivendo neste lugar, Cristina? Indaguei. Descobri que consigo me virar sem a sua presença. Descobri que não dependo do aval alheio para me sentir digna. Descobri que, por vezes, os indivíduos que mais nos ferem são os que menos justificam nosso apoio. Mãe, por obséquio, eu te reembolso. Assim que eu sanar minhas questões monetárias, eu te devolvo cada centavo que você me adiantar, acrescido de juros. Com qual recurso você pretende me quitar, Cristina? Pelo que percebi, você dissipou quase toda a sua herança, o que te leva a crer que conseguirá saldar débitos de 500 mil reais. Ela calou-se, pois as duas conhecíamos a ausência de réplica. Ergui-me e dirigi-me à janela, fitando a treva exterior. Por longos meses, eu havia vislumbrado essa cena. Havia sonhado com o instante em que Cristina retornaria de joelhos, suplicando auxílio. Nas minhas ilusões, eu seria implacável, severa, devolvendo-lhe o veneno que ela me ministrara. Contudo, agora que ela se achava presente, testemunhando sua real fragilidade e desespero, minhas emoções se revelavam mais intrincadas do que previra. Mãe, sua voz implorava. Agora entendo que não mereço te solicitar nada, mas se eu não obtiver esse montante, perderei o tudo. A residência, o consultório jurídico, o conjunto. Girei para encará-la. E por qual motivo isso haveria de me preocupar, Cristina? Quando você possuía o mundo, e eu, o nada, você se angustiou com o meu destino? Não, ela murmurou curvando quase o rosto. E me detesto por tal. O instante decisivo surgira. O ponto em que eu precisava escolher o caráter que almejava encarnar. Poderia me assemelhar a Cristina, que me tratara, dura, inflexível, desprovida de piedade. Ou poderia ser a mulher que Paulo discernira em mim, resiliente, mas também apta a perdoar quando cabível. Cristina, declarei por fim, vou te propor um trato, uma só proposta. Seus olhos faiscaram com uma expectativa ávida. Vou te auxiliar com teus débitos, porém não de graça, e sim como adiantamento, com cláusulas bem definidas. O que for, mãe, eu topo qualquer estipulação. Sorri, mas sem afeto genuíno. Você nem escutou as estipulações ainda. Instalei-me diante de Cristina, examinando-a enquanto ela aguardava, mesclando otimismo e apreensão no olhar. Por meses, eu havia conjurado essa ocasião. E agora, com ela se materializando, uma serenidade profunda me invadiu, inédita em anos. Aqui vão minhas condições, iniciei com voz resoluta e nítida. Te avanço 600 mil reais para quitar teus débitos e te concedo uma folga modesta para um novo começo. Mãe, isso excede minhas expectativas. Ergui a palma para calá-la. Ainda não acabei. O adiantamento incidirá 5% de juros ao ano, a liquidar em 10 anos. Isso supera qualquer taxa bancária. Ela anuiu com urgência. Concordo. Evidentemente concordo. Mas há exigências adicionais. Ao longo dos próximos 5 anos, você laborará a meu serviço. Aparecerá aqui a cada sábado e me auxiliará nas tarefas de conservação do imóvel, na faxina, no que for preciso, sem queixas, sem pretexto. Notei a sugestão e a alteração sutil em sua expressão, mas ela aqueceu. Certo. E em cada visita, dirigirá-se a mim com cortesia, sem as observações depreciativas ou paternalistas que você tanto praticou. Você me tratará como a genitora que sempre representei, não como o peso morto que resolveu que eu era. Sim, mãe. Por último, ergui-me e me aproximei da mesa de trabalho. Desejo que redija uma missiva, um pedido formal de perdão por todos os agravos que me causou, não para meu benefício, mas para o seu amadurecimento, e que a recite em voz alta para o clã inteiro na vindoura celebração natalina. Cristina empalideceu. Mãe, isso é degradante. Degradante? Encarei-a fixamente.
Você julga degradante precisar se penitenciar por degradar sua própria mãe? Por me banir do lar e disseminar falsidades sobre mim perante a parentela? Ela desviou o olhar, rubra de vergonha. Não, você está certa. Executarei isso. Ótimo, então selamos o pacto. No dia seguinte, efetuei a transferência para sua conta. Observar seu alívio ao saldar os débitos me proporcionou uma sensação peculiar de realização, não por prazer em socorrê-la, mas por haver dominado por completo o cenário. No inaugural sábado de labor, Cristina surgiu ataviada com calça jeans e blusa básica, indumentária que eu não via nela havia eras. Sem os trajes luxuosos e a pose altiva, ela evocava a prole que eu guardava na memória de outrora. O que requer de mim? Indagou, com tom deferente pela primeira vez em anos. Quero que me auxilie a arrumar o depósito nos fundos. Estou rearrumando uns itens. Despachamos o serviço em mutismo na hora inicial. Eu percebia sua luta com as lides manuais, mãos delicadas, inábeis ao labor braçal, mas ela não proferiu uma só lamentação. Mãe, disse ela ao cabo, enquanto deslocávamos caixotes antigos. Posso te indagar algo? Pois não? Como você seguiu o rastro do dinheiro que eu lhe emprestei? Não consigo compreender como você consegue poupar tanto, existindo em meio à escassez. Eu completei a frase para ela. Ela ficou vermelha. Não era isso que eu pretendia expressar. Sorri, mas dessa vez não com malícia. Cristina, existem tantos aspectos da minha vida que você ignora completamente. Tantas questões que você nem se deu ao trabalho de questionar. Naquela tarde, após a partida dela, acomodei-me na varanda reformada, saboreando um chá e contemplando a floresta que agora eu compreendia abrigar minha riqueza. As árvores murmuravam ao sabor da brisa vespertina, e pela primeira vez em anos experimentei uma serenidade total. Os meses vindouros consolidaram uma rotina. Cristina aparecia todos os sábados, laborava sem queixas e, aos poucos, passamos a trocar diálogos autênticos, longe das trocas superficiais dos tempos passados, mas sim debates sinceros sobre existência, falhas e o que de fato contava. Numa tarde outonal de sábado, enquanto varríamos as folhas caídas, ela me pegou de surpresa com uma indagação franca. Você vai me desculpar de verdade um dia, mãe? Interrompi o movimento, encostando-me ao forcado. Cristina, o perdão não se trata de algo que eu distribua ou negue como um troféu. Ele surge de forma espontânea ao eu perceber transformações genuínas. E você as percebeu? Mudanças autênticas? Encarei-a. Essa senhora de meia-idade, que recuperara a modéstia pelo caminho mais árduo. Sim, eu as percebi, mas o essencial é que creio que você também as notou. Ela se emocionou, limpando uma lágrima. Sinto imensa culpa pela mulher que eu fui. Não sinta remorso pelo que se passou, Cristina. Aproveite-o para aprimorar o que virá. O Natal sobreveio e, com ele, o primeiro encontro familiar após meu isolamento. Cristina cumpriu o prometido e redigiu uma carta extensa, pedindo perdão não só a mim, mas a todos os parentes pelas falsidades que propagara a meu respeito. Ao declamá-la em voz alta na sala de minha irmã Sandra, com a família inteira reunida, o quietude foi total. Vi lágrimas brotando nos olhos de diversos familiares que haviam dado crédito às narrativas dela e me virado as costas. Mãe, Cristina concluiu, fitando-me fixamente. Não sou digna do seu perdão, mas anseio reconquistá-lo algum dia. Após o banquete, Sandra veio até mim, os olhos transbordando remorso. Helena, é inacreditável que tenhamos sido tão crédulos. Deveríamos ter te compreendido melhor. As pessoas tendem a crer no que desejam crer, retruquei de forma direta, mas o que vale é que agora a realidade veio à tona. Na primavera subsequente, precisamente um ano após achar a chave na cabana, adotei uma resolução crucial.
Chegara o momento de expor minha real condição, porém eu o faria do meu jeito. Adquiri uma residência encantadora nas colinas, com um panorama para o vale de minha infância. Não se tratava de luxo exagerado, mas de algo refinado, acolhedor e inteiramente meu. Quando Cristina surgiu para o seu sábado rotineiro de tarefas e deparou-se com a cabana deserta, acompanhada de um bilhete indicando meu novo lar, o espanto se estampou em cada traço de seu semblante. "Mãe!" pronunciou ao chegar à moradia nova. "Que é isso tudo? É o meu lar!" declarei com simplicidade. "Meu lar autêntico." "Mas como? E o empréstimo que eu te dei? Sua condição econômica?" Sorri, guiando-a para a cozinha ampla, onde eu preparara o chá. "Cristina, recorda-se da cabana que julgava inútil?" "Sim." "Pois bem, seu pai estava ciente de algo que nem você, nem eu sabíamos no início. Aquela propriedade guardava direitos minerais de imenso valor, de valor incalculável. Observei enquanto ela assimilava isso, enquanto sua face transitava da perplexidade à clareza e, por fim, a uma admiração entremeada de reverência. "Você está dizendo que papai sabia?" Seu pai compreendia perfeitamente suas intenções. "Ele previa que você esbanjaria o dinheiro em mãos, mas que eu possuiria a perseverança e a perspicácia para desvendar o genuíno legado que ele me legara." Cristina permaneceu calada por um bom tempo. Por ora, ergueu o olhar para mim. "Então, você nunca dependeu do meu auxílio financeiro. Poderia ter me abandonado às repercussões dos meus atos." "Sim, poderia." "Por qual motivo não o fez?" Aproximei-me e repousou minha mão na dela. "Porque, apesar de toda a tormenta vivida, você permanece sendo minha filha. E porque eu confiava que a essência de quem você era, outrora, ainda persistia em algum recanto seu." Lágrimas escorreram por suas faces. "Eu não mereço sua generosidade." "Talvez não," afirmei com doçura. "Mas o afeto materno nem sempre se pauta no que se justifica." Naquele verão, Cristina quitou o empréstimo 3 anos antes do estipulado. Ela refundara seu escritório de advocacia com uma orientação totalmente renovada, dedicando-se a auxiliar famílias em apuros monetários. Afirmava ser sua forma de compensar as lições absorvidas. "Mãe", confidenciou-me num sábado, enquanto cuidávamos do jardim novo em conjunto. "Você já se questiona o que ocorreria se papai tivesse repartido tudo de modo igualitário desde o..." Enquanto eu cavava o solo para colocar novas plantas ao longo da trilha da entrada, refleti sobre a indagação de minha filha. "Por que o início?" Creio que seu pai nos entendia mais do que nós próprias nos compreendíamos. Ele percebia que eu tinha de descobrir como me virar por conta própria, e que você precisava entender que fortuna sem discernimento não serve para nada. "E você crê que captamos a lição?" Contemplei minha filha, que já não era aquela figura presunçosa e impiedosa de outrora, mas uma pessoa que havia adquirido modéstia e apreço pelas coisas da forma mais árdua possível. Revisei minha própria trajetória, desde a senhora arrasada que fora jogada para fora de seu lar, até a mulher autônoma e bem-sucedida que me tornara. "Sim", respondi com um sorriso, enquanto os raios do sol vespertino envolviam meu jardim em um brilho âmbar. "Penso que enfim assimilamos isso." Ali, naquela noite, acomodada na varanda e admirando as luzes da urbe ao fundo, ponderei sobre o ano notável que se encerrara. Perdera uma morada, mas adquirira um verdadeiro refúgio. Perdera uma herdeira que me desconsiderava e ganhara o apreço de uma que aprendera a me estimar de verdade. O celular vibrou, cortando minha meditação. Tratava-se de Cristina. "Mãe, vim só desejar uma boa noite e expressar minha gratidão." "Por qual motivo?" "Por não ter me abandonado, por enxergar em mim algo que eu mesma ignorava." Ao encerrar a chamada, permaneci ali na calmaria noturna, sentindo-me mais inteira do que em muitos anos. Paulo acertara em cheio. Eu possuía uma força que ninguém imaginava, nem eu própria.
E, por vezes, o triunfo mais significativo não reside em conquistar o que se almeja, mas em perceber que se detinha desde sempre o essencial para encontrar contentamento. Se essa narrativa te cativou, clica já no vídeo seguinte que surge na tela, pois ele traz uma trama de infidelidade e reviravoltas, como você jamais presenciou.